Olá, bem-vindos à nossa aula 4 de representação gráfica, tá? Vocês vão achar essa aula muito mais simples do que a aula de probabilidade, tá? Porque estatística básica é mais simples. E o gráfico, ele nada mais é do que uma forma rápida e concisa da gente apresentar resultados obtidos, tá? E um gráfico, a gente percebe que um gráfico é completo quando a gente consegue olhar para ele e tirar todas as informações possíveis sem precisar de um texto, tá? Então ele tem que ser simples, claro e tem que ter veracidade, tem que trazer verdades, tá bom? Tem várias formas da gente representar graficamente os dados estatísticos e eu vou trazer alguns aqui para vocês que é o que tem lá nas AOEs, tá? Na apostila. Então tem o gráfico em colunas ou gráfico em barra, que eles são... a única coisa que vai mudar neles é que o gráfico coluna ele é representado assim, verticalmente, esse aqui é um gráfico coluna, e o gráfico barras ele estaria representado horizontalmente. Então vai depender de como a gente quer demonstrar esses dados, tá bom? Mas vai apresentar as mesmas, tem a mesma estrutura. Então nós temos aqui um título, nós temos a legenda, né, ó, em milhões de habitantes. Então, esses aqui são os habitantes em milhões. E aqui nós temos os países, tá? Então, são os países mais populosos do mundo. E a gente consegue perceber que a China está em primeiro lugar, só observando esse gráfico, né? Com quase 1.400 milhões. E o Japão está aqui em último neste nosso gráfico, né? Então, a gente consegue olhar o gráfico e entender o que ele está falando para a gente. Então, aqui nós temos mais um exemplo, esse daqui está completinho, né? Porque tem até a fonte, tá vendo? Da pesquisa, tem o título, uma pequena explicação. Aqui nós temos uma legenda, porque nós estamos comparando, tá? Os valores. E a distribuição da frequência de trabalhadores por faixa etária em porcentagem, tá? Aí, ó, comparação entre o valor, entre as melhores do valor carreira e a população economicamente ativa. Por isso está aqui, ó, valor carreira e população economicamente ativa. Nós temos o gráfico de setor, que também é conhecido como gráfico de pizza ou polar, mas a gente escuta mais o gráfico de pizza, tá? E aqui a gente representa em porcentagem, tá bom? E tem que ter uma legenda aqui para a gente conseguir identificar. Esse daqui, por exemplo, ele é um gráfico incompleto. Tudo bem, é o desempenho em matemática, ruim, regular, bom e ótimo, mas a gente não sabe se é do Brasil, se é de alguma região, se é de uma escola, se tem uma faixa etária. Isso tudo seria bom estar explicando para a gente conseguir saber do que se trata o gráfico. Igual aparece aqui, né? Essa pequena explicação, né? Um subtítulo com a explicação. E aí vamos lá, a gente tem também o gráfico linha, a gente tem visto bastante esse gráfico linha agora na pandemia, né, com a Covid, número de casos, número de mortos, quantidade de pessoas vacinadas, a gente tem visto bastante esse gráfico linha. Todos eles têm as mesmas informações, tem que aparecer o mesmo tipo de informação, né? Tem o título, tem uma fonte e tem aqui as nossas legendas, né? Então é basicamente isso. E aí nós temos aqui alguns exemplos. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Esse daqui, inclusive, foi um que eu discordei do gabarito, mas eu vou passar para vocês o gabarito que eu encontrei, tá bom? A gente tem aqui, ó, a escalada da moeda americana em 2015, né? A cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês. Não é no último dia, mas no último dia útil de cada mês, tá? Então, nós temos aqui de janeiro a agosto e setembro é que o gráfico foi aberto para a gente analisar do dia 1º até o dia 28, tá? Então, isso aqui tudo representa o mês de setembro. Com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico, qual a cotação do dólar comercial no último dia útil de cada... Quanto à cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês de 2015, assinale a alternativa correta. Aí a gente vai observar. Em dezembro de 2015, de 2014, o gráfico é de 2015. Então, a gente não sabe absolutamente nada sobre 2014. Então, já nem é essa daqui. O maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado dia 28 de setembro.
Então, não foi, né? Porque aqui, ó, 28 de setembro, tá aqui R$ 4,119, mas a gente tem aqui, no dia 22 de setembro, R$ 4,145. Então, não foi. A função que representa o valor da cotação do dólar comercial em relação ao tempo é crescente no intervalo apresentado no gráfico. Então, aqui no intervalo apresentado, isso aqui tudo que ele considera como intervalo, ela não é crescente. Se a gente pegasse só janeiro, fevereiro e março, a gente tem aqui uma função crescente. Mas de março para abril já decresce, tá? Então, não é verdadeira essa daqui. A diferença entre os valores da cotação do dólar comercial de maio e de março foi menor do que 1 centavo real. Então, vamos olhar para maio e vamos olhar para março. Então, eu tenho 3,192 menos 3,187. Então, aqui eu tenho, vou pedir emprestado, aqui fica 8. 12 menos 7 dá 5. Aqui dá 0 e 0. Realmente é, porque centavo a gente considera isso aqui, né? Aqui eu tenho R$1, né? E aqui eu tenho os centavos, certo? Então, é menor mesmo que 1 centavo. Então, isso aqui é certo. E a letra E eu não acho que está errado. Em 15 de agosto, o valor da moeda foi menor que 3,69. Agosto está aqui, né? E eu tenho aqui no último dia útil 3,69 e 29. E o que o gabarito diz é que não tem como a gente saber o que aconteceu antes, mas olhando, observando o gráfico, a gente teve de julho para agosto um aumento. Então, teoricamente, esse valor seria menor. Mas o gabarito, assim, que dá a certeza pra gente que é verdadeiro é a letra D. O gráfico de setores é também conhecido como o gráfico de pizza. Isso é bem rápido, né? E é isso, gente. Terminamos o nosso quarto vídeo. Até o próximo.